Nós vamos seguir aqui agora com a reflexão. Já louvamos a Deus com músicas, já louvamos a Deus com vídeos. Estamos e vamos seguir louvando a Deus com a língua brasileira de sinais. E eu hoje vou me aventurar em falar um pouquinho sobre lucidez. Na verdade, inclusive, vou falar um pouco sobre força, coragem e lucidez. Acesse aí no seu app, se você é do app, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Ah, Will, eu sou mais clássico. A minha Bíblia ainda é em papel. Legal demais. Pegue aí a sua Bíblia. Abra o Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho, o primeiro a ser rabiscado, o Evangelho de Mateus. Capítulo 6, os versículos 22 e 23. Eu vou ler primeiro, um pouquinho diferente do que o habitual. Eu vou ler primeiro na tradução Nova Versão Internacional. E depois eu vou ler também o mesmo texto na tradução da Bíblia A Mensagem. Diz assim, ó: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Esta é a tradução Nova Versão Internacional. Eu vou ler agora na Bíblia A Mensagem. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Até aí. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para sua introspecção, para a sua reflexão, para você pensar, cuidado para você não ser contaminado por uma cegueira. Não sei, pelo menos me parece, tenho a impressão, que há uma urgência entre nós por luminárias, por janelas. Precisamos mais do que nunca encontrar formas de iluminar a vida, para não acabarmos mergulhados no obscurantismo. Me diz uma coisa, para você, na sua leitura, na sua percepção, qual é a pior cegueira? Na sua intuição, qual é a pior cegueira? Confesso, ter problema nos olhos, uma deficiência visual, como é o meu caso, mesmo sendo pequena, entre aspas, porque não sou cego, mas ter uma deficiência, no meu caso, hipermetropia e astigmatismo, não é algo bom. Não é gostoso. Eu sinto isso na própria pele. Sem os meus óculos, eu acabo tendo muita dificuldade para fazer coisas simples, do cotidiano. Tenho dificuldade, sem os meus óculos, de enxergar o óbvio. E aqui deixo até abrir um parênteses de uma intimidade, lá de casa. Mesmo com eles, inclusive, talvez, por causa do gênero masculino, vira e mexe, a Lilian fala para mim: Will,
pega lá na geladeira o morango para Liz. Aí eu vou lá, abro a geladeira, olho. Pequena, é o jeito que eu a chamo. Pequena, não tem morango nenhum aqui. Ela fala, tá aí, na porta da geladeira. Pequena, não tem. E eu acredito mesmo que não tenha. Eu procuro para valer. Juro para vocês. Procuro para valer. E aí não encontro. E aí passa um tempinho, ela vem e fala, tá aqui. E eu fico, mas como eu não vi? E eu estou dando um exemplo que acontece com recorrência. Mas brincadeira à parte. Não ver as coisas direito é péssimo. Então eu volto à minha provocação inicial. Qual é a pior cegueira? Ao contrário, talvez do que pareça, tenho para mim que a cegueira mais danosa não é a cegueira dos olhos. Saramago tinha razão. A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos à nossa frente. Como assim, Will? Uma outra maneira de dizer isso é, a pior cegueira é a da consciência. A cegueira do coração, que nos empurra, nos leva à escuridão, que nos faz acumular sementes, ideias, por assim dizer, mofadas. Ideias que não frutificam, só fazem acabar cada vez mais com a vida. Pensa comigo. Uma deficiência nos olhos, ou até mesmo a cegueira, que de fato é algo ruim, não é bom. Nós podemos corrigir com algo externo. Com um óculos, com uma lente, ou até mesmo com a bengala que nos orienta por onde ir. Diferente da cegueira da consciência, diferente da cegueira do coração, a cegueira da consciência só se corrige com um milagre. A cegueira da consciência só se corrige com uma metanoia, uma transformação de dentro para fora. Não é possível alterar a cegueira da consciência com algo externo. Não! A cegueira da consciência só acontece transformação, só é possível ver novamente quando se sonda o coração, como bem fez Davi em uma certa ocasião, e aí sim, um milagre de metanoia, de transformação, de percepção nova do mundo acontece. Um milagre, algo que transforma o coração de pedra, ou seja, ideias rígidas, tacanhas, mesquinhas, em um coração humano, cheio de sementes divinas, como a compaixão, a justiça, a liberdade, a dignidade, por assim dizer. Jesus deixa isso muito claro em suas palavras. Olhos que não são bons, que não estão abertos, que não são incandescentes, acabam com todo o resto. Nos empurram para as trevas. Olhos que não são bons, negligenciam vidas. Olhos que não são bons, chancelam genocídios. Olhos que não são de Deus, se fecham para corações que estão sendo asfixiados. Manter os olhos abertos para as dores do mundo é uma maneira de iluminar a consciência, e isso faz com que aconteça o milagre da empatia.
faz com que o coração se mantenha quente, sensível. O nome disso é força. Como assim, Will? Sim. É assim que o coração de Deus persiste pulsando em nós, com o milagre da empatia. É no que parece fraco, frágil, bobo, despretensioso, que Ele nos fortalece. É na sensibilidade, no advento da empatia, que Ele se encarna. Por isso deixo para você cuidado, para não ser contaminado com a pior cegueira. Cuidado, para que esta cegueira não faça você dar de ombros para a vida. Segundo ponto que eu gostaria de deixar para a sua reflexão, para o seu pensamento: o Evangelho. Deixa eu até mudar. As palavras e a vida de Jesus é um farol de dignidade. O Evangelho não é uma cartilha. Saiba disso. O Evangelho é uma fagulha de dignidade. O Evangelho não é apenas um livro. Não. O Evangelho é uma pessoa. Jesus. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Eu gosto muito de história. E nas minhas leituras, eu aprendi que no passado, navegantes que desbravavam o mundo, que buscavam novas terras, que buscavam uma nova vida, que buscavam transformação, que buscavam de alguma maneira novidade de vida, por assim dizer, seguiam as luzes dos astros, da lua, das estrelas, tudo isso para não se perderem nas trevas e no imenso mar. E eu tenho a impressão que esta história da humanidade, esta forma de lidar para encontrar terras, encontrar novos espaços, também vale para a nossa vida existencial interna. Para não nos perdermos nessa imensidão que é a história, a eternidade, os dias, para nós não nos perdermos nesta imensidão de informações, nesta imensidão de questões, gangorras, que a existência passa, nós precisamos nos orientar pela luz. A luz no Evangelho, na proposta de Deus, não é uma cartilha. A luz, na proposta apresentada por Deus para toda a humanidade, é uma pessoa que encarna valores para fazer, sim, a vida acontecer. A história da humanidade também é feita por coisas inesperadas. A história da humanidade também é feita pelo incerto. E não é incomum nós pensarmos viver com certezas. Principalmente pessoas que frequentam, participam de espaços religiosos. Não é incomum nós acreditarmos que a nossa ciência é empírica. Vivemos abraçados à ideia de que tudo pode ser estável de algum modo. Mas como bem dizia Heráclito,
Uma das constantes da vida é a mudança. E é com mudanças que chegam também as crises. São com as mudanças que as crises batem à nossa porta. Não nos damos conta. Às vezes não percebemos. Às vezes nos iludimos, achando que sim, temos certezas, mas a dinâmica da existência é feita de coisas inesperadas. O filósofo Edgar Morin deu uma entrevista agora, já chegando próximo aos seus 100 anos, onde ele deixa uma frase que eu particularmente gostei muito, me impactou. Ele diz assim: é preciso a viver com a incerteza. Isto é, ter a coragem de enfrentar, estar pronto para resistir às forças negativas. Tenho para mim que Edgar Morin, inspirado pelo Espírito de Deus, estava dizendo: é preciso ser luz. É preciso abraçar a lucidez para resistir às forças negativas que nos empurram para as trevas, para o obscurantismo. Seguir a trilha de Jesus é se orientar por um farol de consciência sagrado. Se orientar por aquilo que é humano. Se orientar de forma ainda mais profunda por aquilo que chamamos de amor. Isto é, não tatear o obscurantismo. As trevas, o obscurantismo, não é um lugar para gente, para pessoas humanas. Tenho para mim que trevas é um lugar daqueles que decidem se alimentar do vazio, do que é oco, daquilo que é antivida. Uma outra maneira de dizer é daqueles que se alimentam do anticristo. Para mim, o Mestre, Jesus de Nazaré, é o farol de consciência diante da radicalidade. Diante de sociedades onde muros, fronteiras, por assim dizer, não separam apenas propriedades, mas tapa os ouvidos, encarcera corações, acorrenta a compaixão e a empatia. Jesus é o farol que pode alterar, trazer uma metanoia nessa nossa percepção e consciência. Ele, o carpinteiro judeu, aquele que se fez filho de Deus, é o clarão de consciência para uma vida digna. O Evangelho é um farol de dignidade para a história da humanidade. A referência de uma espiritualidade sem fronteiras, onde a graça, o amor de Deus contemplou a todos, a todas e todes, sem exceção. Jesus é este farol, esta luz, esta luminária, um clarão de consciência para que a vida não se deteriore, para que a vida não mirre. Caminhando já para o fim, digo para você, diante do cuidado de não ser contaminado pela cegueira da consciência, diante dessa busca de um farol de consciência, um clarão de consciência, sobretudo, fique com a generosidade. Não podemos ser negacionistas de forma nenhuma.
Uma das constantes da existência é a chegada assim do inesperado, como comentei. Daquilo que nos coloca diante de dramas e tragédias. É inevitável. É só você parar e observar um pouco, buscar um pouco na memória, e você vai se lembrar da loucura de Hiroshima e Nagasaki. Do sombrio dia 11 de setembro de 2001. Dos mais de 400 anos de cruzadas, uma cruzada cruel. A chegada de Hitler. O momento que vivemos. Ou seja, é preciso aprender que a tragédia, o inesperado acontece e acontecerá de novo. Não é a última tragédia na história da humanidade, já aconteceu, está acontecendo e acontecerá novamente. Contudo, nós podemos ter o farol chamado Jesus de Nazaré, que nos apresenta uma consciência daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é a vida. A crise faz parte da vida humana. Não é incomum que a crise nos torne mais loucos. É só você observar um pouco os noticiários, os últimos dias. Crises têm a força de nos tornar insanos, loucos. Crise, por diversas vezes, acaba empurrando gente para a loucura. Pessoas perdem a cabeça. Parece que a crise favorece as forças mais contrárias. Contudo, é possível apresentar a sabedoria, o cultivo da sabedoria. Contudo, é possível apresentar os passos que vão na direção da lucidez. E para encerrar, eu gostaria que você lesse comigo, novamente um texto que está no Evangelho de Mateus. No capítulo 11, versículos 14, 15 e 16. Diz assim: permita-me dizer por que vocês estão aqui. Palavras de Jesus. Ele está dizendo, permita-me dizer, porque o Will, porque a Priscila, porque você está aqui. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem do quê? De brilhar. De ser consciência, por assim dizer. Mantenham a casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros. Quais outros? Todos os outros. É assim que vocês motivarão, as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Ser luz que brilha não significa necessariamente ser cristão, mas sim ter a generosidade como estandarte.
ser acessível, hospitaleiro, sensível, empático, empática, luz que brilha. Diante de um momento tão difícil que vivemos, o meu desejo é que a força da criatividade que vem de Deus, a força da lucidez, e aquelas que buscam um novo caminho, sejam as que impulsionem você, nós, para a vida. Com razão, é claro que diante de situações adversas, podemos nos indignar, mas também é preciso, também não devemos nos trancar na indignação. É preciso sobrepor a indignação para dar espaço à generosidade, à sensibilidade, a Deus entre nós, por assim dizer. O Rabino Kushner tinha razão. Religião não é aquilo que você fala, mas sim aquilo que você faz. É preciso abraçar aquilo que pode te ligar à vida. Aquilo que pode nos ligar à vida. E talvez aqui você fique um pouco assustado diante de uma proposta como essa e diga: mas Will, eu tenho medo de viver uma espiritualidade que seja muito fraca, de perder as minhas raízes, de perder as tradições. Me permita, em nome de Jesus eu afirmo, não tenha medo de errar. O Deus de Jesus de Nazaré é o Deus plenamente generoso. Para finalizar, te digo, em nome de Jesus de Nazaré, entre todos os pecados possíveis, escolha pecar pela generosidade. Escolha ficar com a generosidade, porque é ela que de alguma maneira frutifica a vida. É a generosidade que não se torna semente cheia de mofo. É a generosidade que apresenta possibilidade de uma nova história, de uma nova vida, de sermos a encarnação de um Deus que nos quer bem, que te quer bem, que quer bem à humanidade. É a generosidade que é capaz de gerar em nós uma metanoia, uma transformação de mente, para que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Deus, seguindo os passos de Jesus. Seguimos para onde? Para o alvo, para o clarão de consciência, para um evangelho que não é uma cartilha, mas uma pessoa que nos apresenta uma maneira de viver que sim, faz valer a pena a vida de cada um de nós. Já não somos mais escravos de uma lei, já não somos mais escravos de regrinhas, já não somos mais escravos de dogmas, já não somos mais escravos de processos anticristo. Agora sim temos liberdade, porque Ele mora em nós, e a generosidade assim frutifica. Como disse Paulo, que assim seja em nossas vidas. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Uma outra maneira de dizer isso: já não sou eu mais quem vive, mas é o amor, a força em direção à vida, a generosidade, a compaixão, a sensibilidade, o cuidado, a entrega, o compromisso com o outro que vive em mim. Amém? Eu peço que você agora feche seus olhos. Eu quero entregar esta reflexão. Desejo que o Espírito de Deus faça com que ela fique reverberando em você, para que você tenha um encontro com um Deus generoso, com um Deus sensível, não com aquele que dita regras, mas aquele que propõe novas alianças. Feche seus olhos.
Jesus, obrigado por nos apresentar essa luz. Obrigado por nos orientar com este farol. Obrigado por, a partir da sua vida, a partir dos seus atos, a partir da sua entrega, obrigado por nos ensinar o caminho que se deve andar. Jesus, que nós possamos a cada dia ter um encontro com estes valores sagrados, com os valores de Deus, e assim termos uma metanoia, uma transformação de consciência, uma transformação da nossa mente, uma transformação do nosso coração, deixando para trás a rigidez, o coração de pedra, para abraçar aquilo que é humano, sensível, não negligenciando assim a vida, não chancelando assim genocídios, mas cuidando da vida de forma comprometida. Jesus de Nazaré, nos ajude a limpar a visão, a perceber aquilo que importa, para seguirmos sendo seus discípulos, discípulas. É assim que eu te peço, crendo no seu nome, crendo em seu batismo de lucidez em mim, em cada um de nós que está aqui agora participando deste encontro. É assim que eu te peço. Amém e amém. Não esqueça, já no próximo domingo, às 10 da manhã, se você for conectar ao vivo, nós temos um novo encontro aqui neste canal, no YouTube. Compartilhe, faça de fato o papel de agente do bem, daquele que encarna os valores de Jesus e leve essa mensagem para quem precisa. Faça isso. Estenda sua mão aí onde você está, na sala, no quarto, na cozinha, no carro, não sei onde é. Isso não importa, o importante é que nossos corações estão conectados. Estenda sua mão para entregarmos, neste momento, este encontro. Que o amor de Deus, este amor transformador, este amor que nos convoca, que nos chama para a lucidez e para a vida, que a graça de Jesus, que apresentou e continua apresentando uma outra maneira de enxergar os filhos e filhas de Deus, que a consolação do Espírito Santo, essa amizade profunda que nos abraça nos momentos difíceis e nos impulsiona a seguir adiante, sejam conosco, não apenas hoje, mas todos os dias. Fiquem na paz, queridos, queridas, e até domingo.